Louvado seja Deus. Aos Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, diz o apóstolo São Paulo, para que me seja dado a abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual ele disse ele era embaixador em cadeia, para que possa falar dela livremente, como me convém falar. Amém, amados? Palavra do Senhor. Amado Deus, meu Pai, aqui se encontra a tua palavra, Pai amado e santo, e de graça, Senhor meu Deus, para explaná-la segundo a tua vontade. Fala comigo, meu Pai, fala conosco, Senhor meu Deus, que o Senhor cresça e que eu desapareça, Pai, que a ti, meu Deus, e a tua palavra, que ela seja ungida pelo teu Espírito, para promover edificação na minha vida e na vida de nós, o teu povo. Amém. Aleluia, Deus. Os irmãos podem sentar-se, brincadeira, senta, fica à vontade, amém, queridos? Amados, a Bíblia começa dizendo: nos demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor. Amados, fortalecer do Senhor, igreja, talvez possa ser como alimento também, porque é necessário. O nosso corpo, diz a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 3,16, que é o templo do Espírito Santo. Então, amados, nós temos que ter cuidado desse templo, amados, porque se nós destruirmos esse templo, amados, veja bem, a Bíblia relata dizendo que Deus também nos destruirá. Por isso, amados, fortalecer no Senhor. Fortalecer no Senhor, irmão, é através do quê? Do jejum, é através da oração, é através, irmão, da santificação. Aí nós nos fortalecemos no Senhor, igreja. Por quê, amados? Porque através da oração nós vamos nos desprendendo deste mundo, igreja. Nós vamos afastando do pecado, porque a carne, ela não tem mais domínio sobre a nossa natureza carnal. É por isso, irmãos, que a oração, ela é necessária na vida do cristão, irmãos. Orar sem cessar, igreja. Orar sem cessar. Por que, irmão, orar? Porque a oração fala com o Pai diretamente. Hoje, igreja, hoje não é o tempo como foi em Daniel, capítulo 10, que ele pedia ao Senhor e se interpretasse ali, igreja, aquela revelação. Mas aqui, igreja, o céu estava bravado, estava cerrado. A oração de Daniel não passava. Por que, igreja? Porque aqui em cima estão as hostes espirituais da maldade. Por isso, amados, vejamos bem que foi necessário descer o arcanjo Miguel, igreja, para pelejar com o rei da Pérsia. Meu Deus, para que a mensagem, aquela qual Daniel queria reconhecer, e para que ela fosse revelada. Então, mas hoje não. Quando Cristo expirou na cruz, irmãos, e deu aquele brado,
Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque tudo está consumado. O véu do tempo se abriu, igreja, foi rasgado de outro abaixo, dando-nos hoje um livre acesso à pessoa augusta do Santo de Israel. Hoje a sua oração, irmãos, ela sobe com um aroma, um incenso aromático nas narinas do Pai nosso Deus. Está em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 4. Por isso, amado, deixa fortalecer o Senhor, igreja. É para que possamos, amado e querida igreja, termos uma fé robusta, uma fé inviolável, igreja. Uma fé que nada faz nos mudar de curso, nada faz tirar da nossa mente o nosso objetivo. Amado, fortalecer o Senhor, igreja, é saber que já alcançamos aquilo que queremos conquistar. É saber que aquilo, igreja, que está além do horizonte, que não vemos, mas pela fé nós já alcançamos, igreja. É pela fé, irmãos, que nós vamos conquistar aquilo, igreja, e talvez esteja oculto. Aquilo que talvez, igreja, nós não vemos, mas é pela fé que nós alcançamos, igreja. Porque a fé pode ser invisível, como ela é invisível, mas através do Espírito Santo, ela se torna realidade nas nossas vidas, igreja. Por isso, amado, fortalecer o Senhor. Amados, é necessário, nos dias que estamos atravessando, é necessário, irmãos. E Deus nos deixou à mercê da nossa carne, irmão. Ele nos deixou à mercê da nossa carne. Vejamos bem que está escrito aqui: revesti-vos de toda armadura. Cristo nos deu essa armadura, irmãos. Cristo nos deu, irmão, essa armadura porque Ele sabe, é sabedor que sem Ele nada podemos fazer, irmãos. Sem Cristo, igreja, é inútil deitar, amados. Realmente querer alcançar, igreja, aquelas, sobretudo das nossas vidas, que é as nossas necessidades. Por quê, amado? Porque se nós deitamos, mas é Ele que dá o sono, igreja. Olha Dário, irmãos, Dário, o rei Dário, igreja. Vejamos bem, o rei dos medos, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, amados, Dário perdeu o sono, porque Daniel era muito amado do rei. Ele perdeu o sono, igreja, porque o sono foi dele tirado. Viu, amados? Deus tirou dele o sono. Por quê, igreja? Porque o sono até é Deus que dá, igreja, até o sono, até Deus que dá àqueles que são seus amados, igreja. Por isso, queridos, é que nós vemos aqui que Deus, sabedor desse detalhe, irmãos, Ele cuida de nós, igreja, para que os dardos do inflamável não venham, igreja, nos penetrar na nossa vida ou na nossa alma. Viu, queridos? Por isso, querido, é que nós temos que estar fortes para resistir nos dias maus. E nós vemos aí, amados, o andar da carroça. A igreja, olha como é que está o mundo, como é que está o povo. Amados, se nós não tivermos essa armadura, irmãos, porque não temos que lutar contra o nosso vizinho, contra o nosso irmão, com a nossa igreja, a família. Nós estamos lutando contra Satanás, igreja. É contra os príncipes das trevas. É aquela igreja que não tem misericórdia. É aquela igreja que foi lançada, igreja, lá no abismo. Mas sabemos que eles estão sobre a terra, viu, amados, tentando buscar, tragar a igreja. Por isso, 1 Pedro 5, versículo 8 fala: ele anda ao seu derredor, buscando que ele possa pegar, amados. Mas a palavra de Deus diz lá em Tiago 4, 7, resistir a Deus, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, igreja. E nós estamos aqui sujeitando a Deus, irmãos. E temos esta graça, essa armadura. A armadura se conquista, igreja, através da dedicação na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva. Ela nos mostra, irmãos, a forma de nós sobreviver, de nós vencer, igreja, os obstáculos que se opõem na nossa vida. A palavra, irmão, de Deus, irmãos, nós sabemos, igreja, que ela é viva, eficaz e penetrante. Ela penetra, fazendo divisões das juntas e médulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isaías, nós sabemos, no capítulo 55, versículo 11 a seguir, que ela não volta vazia. Ela vai e realiza aquilo que agrada ao Senhor, irmão.
E Deus tem prazer, irmão, de agradar, igreja, aquele que está o agradando. Deus tem prazer, irmão, de estar na sua vida, na nossa vida, quando estamos lendo a sua palavra. Glória, Senhor. Por isso, amado, que nós vemos em Josué, igreja, o próprio Deus orientando a Josué, numa parte da tua boca o livro dessa lei, para que através desta palavra você possa se conduzir prudentemente por onde quer que andar. Glória a Deus. Amados, é dessa maneira, igreja, que nós devemos nos proceder também, porque nós somos dependentes de Deus, irmão. Nós somos dependentes dele. Nós não sabemos nada, igreja, nós estamos aprendendo. Viu, igreja? É ele que sabe tudo na sua vida, na nossa vida. Ele conhece a nossa necessidade antes mesmo de nós pedirmos, amados. Mas ele disse que ele se pede e recebe. Ele tem prazer, irmão, de nos dar aquilo que pedimos, porque nós somos filhos. Hoje nós não somos criatura, nós somos filhos. Ele comprou, pagou a igreja, não foi com prata, não foi com ouro. Ele pagou com seu sangue cada vezinho derramado na cruz do Calvário, igreja. Por isso, amados, nós temos que ser fortes, irmãos. Nós talvez temos meta para ser realmente realizada. Nós temos propósito para ser conquistado. Mas através da nossa força física, não, irmão. Se é espiritual, tem que ser espiritual, irmão. Não é através da força física. Porque a força física, ela faz aquilo segundo o que nós conseguimos fazer. Mas a espiritual, ela está além daquilo que nós não vemos. Mas através do nosso trabalho, se é espiritual, temos que ser também espiritual, igreja. Porque Deus atende quando você é espiritual. Quando você vê no seu coração, no meu coração, que esse desejo está realmente fixado no nosso coração. Ele vê que nós temos realmente força física para poder realizá-la. É por isso que temos que, igreja, fortalecer o Senhor, irmão. E na força do seu poder. Não é, amados? Não é na força do nosso braço físico. Não, irmão, não. A coisa espiritual é espiritual. A humana é humana, irmãos. Mas quando tratamos a espiritual, irmão, nós temos também que ser espiritual para fazer jus aquilo que almejamos. Precisa ser, irmão, espiritual com espiritual. Senão, não condiz. Né, irmãos? Espiritual com carnal é difícil, irmão. Por quê, irmãos? Porque a carne, ela vence o espírito. É por isso que a oração, igreja, ela existe para matarmos a carne, porque a carne se opõe contra o espírito e o espírito contra a carne, para não façamos aquilo que queremos. Gálatas capítulo 5, versículo 16, na minha e na sua Bíblia. Por isso, amados, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados, é contra esse ser, meu querido, é que nós lutamos. Amados, ele quer, igreja, realmente, igreja, tirar-nos da presença de Cristo. É para isso, irmãos, é para isso que ele veio, igreja. Ele veio ao mundo, igreja, para poder, igreja, tirar aquilo que Deus havia por nos prometido. Tanto que é que lá no deserto ele tentou a Jesus Cristo. Amados, se tu és realmente filho de Deus, lança daqui abaixo, porque a teus anjos está ordenado que tomarão em tuas mãos, para que não tropeça teu pé em pedra. Amados, ele já veio, igreja, com todos os intentos, com toda a sua artilharia, irmãos, para poder tirar a nossa fé. Amados, a nossa fé é 2 letrinhas apenas, mas ela tem que ser cultivada, irmãos. É como você apanhar uma plantinha que você vai no mercado e atrás para o seu lar, você tem que cuidá-la. Lá que você vê tão bonita, é porque tem todo aquele cuidado para que ela possa ser realmente, igreja, trazer nas expectativas na presença daqueles que estão ali para olhar. Mas quando você compra a plantinha e traz para casa, mas quando você tem seus problemas cotidianos, a sua vida secular, você não tem tempo de estar cuidando da plantinha. Amado, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Assim é a nossa fé, irmão. Quando nós se preocupamos com o que comer, com o que beber, com o que realmente fazer,
Realmente, bem, a nossa fé vai extinguindo, vai diminuindo. E quando vamos tomar cuidado, não temos força mais, igreja, nem para dobrar o joelho, para clamar a misericórdia de Deus. Por isso, a sua fé, a minha fé, irmão, ela tem que ser cuidadosamente regada, tem que ser cuidadosamente velada. É algo precioso que Deus deu. Essa fé que você tem, eu tenho, está lá em Judas capítulo 1. É a fé que Jesus Cristo deu aos seus santos. Não é aquela fé católica, irmão. A fé católica é emoção. A fé católica, a igreja é passageira. Ela hoje está através da multidão e se emociona. E quando é outro dia não tem mais nada. Mas a fé que Cristo nos deu, igreja, é uma fé, igreja, que remove problema, remove obstáculo, remove dificuldade. E pode, igreja, como diz Jesus Cristo, pode bater. Veja bem, a água pode bater, a enxurrada pode bater, igreja, mas aquele que está arraigado na pessoa de Jesus Cristo, que é a rocha, não cai, igreja, não cai, mas permanece firme, igreja. Por isso, amado, a nossa fé, irmãos, ela tem que ser cultivada. E aonde que ela vai ser cultivada e zelada? É na casa do Pai, igreja, ou talvez na Bíblia Sagrada, lendo a palavra de Deus. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, ó Senhor. Lâmpada para os nossos pés, a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Amado, é isso, é a palavra de Deus, igreja. Ela é uma bússola, irmão, que nos orienta e nos ensina a forma de nos conduzir, de nós nos proceder, igreja. Porque nós estamos diante de uma grande testemunha, igreja. O mundo nos observa, irmãos. Aquele homem, igreja, Eliseu, quando passava, vejamos bem, na casa dos dois velhinhos, passava ele seu moço, e passava para lá, passava para cá. Geralmente a sua velhinha falou com o seu amado velho, né, seu esposo: olha, velho, olha, esse homem verdadeiramente, ele é homem de Deus. Vamos fazer aqui um quartinho, vamos colocar uma mesa, um candeeiro, uma caminha, uma cadeira, porque verdadeiramente esse é homem de Deus. Irmãos, será que o mundo vê em nós, igreja, também esses detalhes? Será que nós estamos transmitindo ao mundo, igreja, realmente aquilo que nós queremos, desejamos ser? Ou é como eu dizia para alguns, rótulos, 3 fazendas, tatuzinho, porque aí é assim que acontece, irmãos, com as bebidas, talvez hoje, tatuzinho, mas ele quer 3 fazendas, ele tira o rótulo e põe 3 fazendas, irmãos. Não, igreja, nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos representando Cristo. Ele foi, igreja, mas deixou o Espírito Santo para nós fazermos realmente aquilo que Ele deseja. Viu, igreja? Ele foi para o Pai, mas, amados, mas deixou-nos esta promessa. Aquele, igreja, que realmente que crê nele fará obras maiores do que ele disse que ele fez, igreja, porque ele foi para o Pai, mas ele deixou a igreja. A igreja é eu, a igreja é nós, irmãos. A igreja é nós somos a igreja. E ele confia em você, ele confia em mim, ele confia em nós, irmãos, ele confia, porque foi ele que escolheu. Ele é sabedor, irmão, da nossa posição, da nossa condição. Ele é sabedor até que ponto nós temos para poder prosseguir, igreja. Mas ele disse que deu força aos fracos. Ele que dá força aos que estão fracos, irmão. É ele que multiplica as forças do que não tem. Ele nos ajuda, irmão, a caminhar, a prosseguir. Mais um pouco de tempo, igreja, diz lá em Hebreus da igreja: o que há de vir virá e não tardará. E nós acreditamos, irmãos, mas igreja, nós temos que esperar, igreja, aguardar. Nós temos, irmão, meu amado de Deus, fortalecer no Senhor para podermos alcançar essas promessas, irmão. Se nós nos fraquejarmos, igreja, a Bíblia diz que nos dias das lutas, nos dias da diversidade, dos problemas, se nós, igrejas, se afastarmos, ele vai nos dominar. Se nós deixarmos esse problema hoje, amanhã é 2,
depois é 3. Se nós não conseguirmos vencê-los, irmão, ele vai se multiplicando, vai se duplicando. Chega um ponto que nós não vamos conseguir, mas conseguir, irmão, veja bem, até mesmo desvanecê-los. Não temos condições, mas o Senhor é sabedor de todas as coisas, igreja. Ele nos revestiu de toda a armadura. Essa armadura, irmãos, é para que a nossa fé não venha se abater, os nossos ânimos não venham, igreja, caírem. Igreja, que o nosso objetivo não venha sair da nossa mente e dentro do nosso coração. Amados, vamos começando uma obra, igreja, vejamos bem, ela pode levar não sei quantos meses, anos, não sabemos, irmãos, mas como vamos persistir e vamos se fraquejarmos. Amados, queremos, mas depende também de nós, igreja, depende de nós também, da nossa persistência, da nossa perseverança, sede firmes, constante, abundante na obra do Senhor, porque não será inútil o nosso esforço, porque, amados, porque grande é o nosso galardão. Por isso, amados, armadura, o Senhor nos reveste toda a armadura, igreja, toda a armadura, para resistirmos os dardos inflamados do diabo. Queridos, nós não estamos lutando aqui, igreja. Quando saímos em campo, irmãos, estamos lutando com Ele. Vejamos bem, estamos no campo dele. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está conosco, a igreja, do que o que está com Ele. Com Ele está um braço de carne, mas conosco está o braço de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Nesta peleja você não vai ter que pelejar sozinho. Esteja de pé e vejamos o livramento que vem do Senhor, igreja. Porque Deus vela por aqueles que são queridos, irmãos. Por isso vemos aqui a palavra do Senhor, igreja. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, não é fácil, irmãos. Esse ser, ele enganou a terça parte dos anjos lá na banda do céu do norte. Irmãos, ele é mais astuto do que todas as animalhas do campo. Amados, o próprio Jesus Cristo, igreja, o próprio Cristo, igreja, foi também atacado por ele. Por isso, amado querido igreja, é que Deus cuida dos seus irmãos. Para isso ele nos deu o capacete, para isso ele nos deu a armadura, para isso ele nos deu a coraça, igreja, a coraça. Irmãos, Davi, quando foi lutar com o gigante Golias, irmãos, lá estava, igreja, aquele gigante, um homem de quase 3 metros de altura, um homem mesmo com aquela altura e com aquela adestridade veja bem, na arte de guerra, irmãos, mas ele tinha uma armadura. Ele não confiava no seu corpo, igreja. Ele tinha uma armadura, igreja, também, para poder resistir também às flechas, ou mesmo que fosse uma lança. Imagine nós, irmãos, não precisamos também de todos, irmãos, essas armas, porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas do diabo. Por isso, irmãos, é que nós lutamos, igreja. Nós lutamos, mas não com as nossas armas, igreja. Nós lutamos com as armas, igreja, que é a palavra de Deus. Nós lutamos com a palavra de Deus. E não veio tentação, senão humana. E fiel é nosso Jesus Cristo, que está escrito que com a palavra Ele nos dá o escape, igreja. Ele nos dá o escape. Porque Ele sabe, amados, da nossa força física, ou mesmo da espiritual. Amados, nós não somos super-homens. Amados, observamos Sansão realmente cheio do Espírito de Deus, irmãos. Vejamos bem, confiava na sua força, irmãos. É claro, entrava, sentiram-se escondidos nas casas dos filisteus, dormiam lá da forma que ele dormia,
irmãos, e de madrugada saía, mas cedo sempre perseguido, confiava na sua força, não é mesmo? A Bíblia diz que arrancou até na porta da igreja lá de Damasco, levou nos seus ombros, irmãos, mas uma mulher o dominou, dali não o dominou, igreja. Vejamos bem, irmão. Então, queridos, os que confiam no Senhor, irmãos, não em carros, não em cavalos, mas os que confiam no Senhor, diz a Bíblia Sagrada, serão, veja bem, como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Confiar no Senhor, irmãos, não é na força física, não, irmão, no Senhor, igreja, porque está escrito que sem Ele nada podemos fazer, né, irmãos? Nada, irmão, podemos fazer sem Ele. Por isso, amada e querida igreja, tomar toda a armadura de Deus, toda, igreja, é necessário toda, porque não sabemos a que hora, igreja, a que dia, vejamos bem, que nós vamos ser, talvez, igreja, defrontados, mas resistimos ao diabo, e tenho certeza que ele fugirá de cada de nós. Por isso, amados, nós temos, igreja, o escudo da fé para apagarmos todos os dados inflamados do maligno. Amados, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz, igreja, aí, amados, de uma forma que nós mesmos não compreendemos. Hoje eu estava conversando com ela acerca do Espírito Santo. Eu tenho a impressão, irmãos, que o Espírito Santo não está mais trabalhando, irmãos, em todos os corações. Não está mais, irmão. Porque observamos, irmãos, o povo na orgia, os campos de futebol, observamos, irmãos, vejamos bem, não é mesmo? Os mercados, as feiras, é como estava no tempo, irmãos, de Noé. Tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam, andavam em casamento. Veio o dilúvio e surpreendeu quase todos. Não surpreendeu todos porque tinha Noé, ele já ganhou seus filhos. E se tornou 8 almas. Mas observamos que Sodoma e Gomorra, igreja, lá estava Ló, com os seus filhos e sua esposa. Mesmo ainda tirando aos anjos, eles com força, a mulher de Ló se tornou numa estátua de sal, porque o seu coração estava mais lá no mundo, igreja, do que realmente na sua salvação. E hoje nós vemos, amada igreja, o mundo, a forma que continua e caminha, igreja, mas amados, mas nós temos que ser firmes, igreja, firme. Para isso Deus incumbiu de nos proteger. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livram. 1000 cairão a Deus lá, 10.000 a tua direita, e nós, no nome de Jesus Cristo, não seremos atingidos. Porque aos anjos está na ordem, ao meu, a seu respeito, para nos guardar em todo o nosso caminho. Mas não vamos, igreja, bater no peito. Não vamos bater no peito e dizer assim, eu sou e eu faço. Não, irmãos. Nós tudo podemos nele, porque ele nos fortalece nele. Igreja, importa que ele cresça e que diminua nós. Porque, amados, sem ele, nada podemos fazer. Nada, igreja, nada podemos fazer sem Jesus Cristo. Sem Deus, nada somos neste mundo, igreja. Sem Deus, nada podemos fazer.